Bom, o mergulhador precisa encher seu tanque de mergulho, cuja capacidade é de 1,42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Há uma pressão de 140 atm e sob temperatura constante. O volume de ar em metros cúbicos necessário para essa operação à pressão atmosférica de 1 atm é aproximadamente igual a. Então, para estar resolvendo essa questão aí, nós vamos considerar aqui a equação geral dos gases, novamente. A equação geral dos gases, obtida aí manipulando-se todas as transformações, ela é dada por pressão inicial vezes o volume inicial, dividido pela temperatura inicial de um gás, certo? Isso tem que ser igual a uma constante, no caso, que informa para a gente que a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final do gás na transformação, certo? Então o que nós temos aqui? Esse mergulhador ele precisa encher esse tanque de mergulho aí. Esse tanque de mergulho ele tem um volume fixo, certo? A capacidade dele, no caso, é de 1,42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Então, no caso, o volume do cilindro, a capacidade do cilindro, vai ser o nosso volume final. Ele precisa, no caso, colocar uma certa quantidade de ar, em metros cúbicos, aí, como ele pede, nesse cilindro, certo? Então, vamos considerar o seguinte. No caso aqui, essa transformação, no caso, essa operação aí, ela está ocorrendo, no caso, a temperatura constante. Vamos considerar isso, certo? Então, olha só, nós temos que a pressão inicial do cilindro de gás, ela vai equivaler aqui a 1 atm, já que ele vai encher este cilindro de ar atmosférico. Então, a pressão inicial vai ser a pressão de 1 atm, certo? Visto que ele vai encher. A pressão inicial, então, será igual a 1 atm, certo? A pressão final, como informada para a gente lá no enunciado, vai ser igual a 140 atm, visto que ele tem que encher esse cilindro até a uma pressão de 140 atm, sob temperatura constante. Okay? O volume final seria, no caso, o volume que corresponde à capacidade do cilindro, que seria 1,42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Então, o volume final vai equivaler, no caso, à capacidade do cilindro, que é 1,42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, certo? E o volume inicial, no caso, que seria o volume na qual ele quer, o volume de gás na qual ele quer inserir dentro do cilindro, que é o que a gente vai procurar aqui, no caso, manipulando a equação geral dos gases. As temperaturas aqui, elas não vão importar para a gente. Ele informou no enunciado que esse procedimento vai ocorrer a temperatura constante, certo? Então basta a gente substituir esses valores que nós temos aqui na equação aí manipulada, certo? Então, pressão inicial vezes o volume inicial, ou seja, antes do procedimento, vai ser igual a pressão final vezes o volume final, ok? Então é o seguinte, a pressão inicial, antes do enchimento do tanque, ela vai ser de 1 atm, pressão atmosférica. O volume inicial é o que a gente quer, VI. A pressão final, ela vai ser de 140 atm e o volume final, capacidade aí no caso do cilindro, 1,42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, ok? Isolando o VI, nós temos que o volume inicial, então, vai ser igual a 2 metros cúbicos de ar. 1,2, aliás, desculpa, no caso o mergulhador vai ter que bombear para dentro do cilindro um volume de 2 metros cúbicos, certo, de ar, ok? Então, no caso, o volume aí, a essa pressão atmosférica, tá, vai ser igual a 2. Resposta, letra C.